Boa noite a todos. Uma satisfação imensa, né? Começarmos essa noite de terça-feira ouvindo as palavras do nosso querido Moroni. Que Jesus esteja conosco. Vamos começar, como de costume, com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu abri na lição número 89, O Fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Façamos a nossa prece. Rogando ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, que se faça um presente entre nós e permita-nos a noite de trabalho, de aprendizado, de ensinamento para todos nós, que possamos, através da nossa vontade, do nosso pensamento, da nossa força, da nossa fé, trazermos sempre em nossos corações o nosso Senhor Jesus Cristo, iluminando nossos caminhos e fazendo-nos prosseguir cobertos com as tuas bênçãos, com o seu amor, com a sua luz.
Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por este momento e por todos os outros que nos são concedidos. E permaneça conosco, orientando o nosso palestrante da noite, nosso querido Nilo Moroni, para que ele nos traga, mais uma vez, um tantinho de conhecimento e que este conhecimento, Senhor Jesus, seja mais um degrauzinho que precisamos para chegarmos junto a Ti. Que assim seja. Graças a Deus. Moroni, é contigo, tá? Boa palestra. Obrigado, Gilza. É um prazer enorme estar aqui vendo as carinhas de tanto tempo, né? Que estamos afastados, e fazer essa alusão ao ponto de luz que o Sidney diz no início, né? Que é a figura aí do Cefrate, que é assim mesmo que eu vejo os templos religiosos, como é o Cefrate, é um ponto de luz de Jesus na Terra. Acho que essa é uma definição assim, né, bastante simples e explica muito do que Jesus foi, né? E o nosso tema de hoje é sobre ele. Nós vamos falar sobre Jesus. A palestra é cunhada a partir de uma pergunta de uma pessoa, de uma menina, que pergunta assim: mas o que é mesmo a autoridade de Jesus? Né? E aí a gente faz aquela explicação, mas parece que falta alguma coisa, né? Então vamos pesquisar. E aí a gente entrou no Evangelho do Cristo para tentar buscar essa resposta. E aí tem a palestra A Autoridade de Jesus. Nós vamos começar com um raciocínio, que é um diálogo que Jesus está tendo com Pôncio Pilatos lá antecedendo o seu martírio. Está em João capítulo 19, versículo 1. Mas é lá no versículo 9 desse capítulo 19 de João que vem um tipo de autoridade à tona. Jesus, nessa conversa com Pilatos, vai transparecer isso. É impressionante, Jesus mantendo a calma, mesmo naquele momento difícil, né? Ele vai pelo menos largar a semente, né, do entendimento, do amor naqueles corações, principalmente naquele homem investido de poderes da época que era Pilatos. Entrou no pretório novamente e diz a Jesus. Então é Pilatos conversando com Jesus aqui em João 19, 9. De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Pilatos então diz: não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar? Jesus responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Olha o ensinamento que Jesus está dando nesse momento. Uma pessoa, né, política, investida de poderes, fala de uma autoridade. E até temos que entender aqui que Pilatos está fazendo isso para mexer com aquele ser que está ali na frente dele. É uma incógnita, ele não sabe de quem se trata. Ele não tem conhecimento de que Jesus é o porta-voz da Boa Nova.
aquele coração investido de todos aqueles poderes políticos e militares, né, da época, aquele poderio romano, que era o exército todo romano, ele não está entendendo direito o que está acontecendo. Ele instiga Jesus, da onde você vem, e que eu tenho as autoridades para, afinal, eu decido quem vive e quem morre, né? É o que ele disse para Jesus. E Jesus está dizendo para ele, a tua autoridade, ela é muito material, né? Ela é muito terrena, porque existe uma outra autoridade que é muito mais poderosa, e aí eu imagino Pilatos na frente de Jesus tentando entender o que Jesus estava querendo dizer para ele. Eu falo efetivamente aqui de mandar soltar e ele me fala de uma autoridade que vem do alto, né? Bom, então aqui nós temos duas autoridades, né? Essa autoridade política, militar, e uma autoridade do alto que Jesus vai trazer, pelo menos despertar em Pilatos algum tipo de reflexão, algum tipo de curiosidade para aquele coração ainda muito carente de entendimento, né? Então, diz aqui no texto de João, só para completar a lição, Pilatos buscava soltá-lo. Os judeus, porém, gritavam, dizendo, se soltas este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei contesta César. Essa era a conversa de Pilatos. Pilatos pergunta, né, a Jesus, sois reis? Vai ter todo esse diálogo, ele quer entender isso. E Jesus, gente, não vamos esquecer aqui, que não poderíamos deixar de destacar, que Jesus isenta, né, aquele coração preocupado, talvez de maior culpa. Ele não conhece, né, a mensagem do Cristo. Jesus diz, quem me entregou a ti tem maior pecado. Então, as intenções, os interesses pessoais daqueles seres que levaram Jesus a julgamento perante essa autoridade, né, do exército de Roma, sim, Jesus está dando digamos, esse peso nas suas responsabilidades. Muito bem. Em Lucas, capítulo 20, versículo 1, tem um diálogo de Jesus com o grupo, vamos falar, hierarquicamente, né, dominante das tribos de Israel, que eram os sumos sacerdotes, os escribas e também os anciões, que donos, né, da lei, interpretavam a lei. Estão eles agora, assim como Pilatos, nós damos um passo adiante, agora a gente retornou em Lucas, num encontro de Jesus com esses senhores, né, investidos de autoridades do povo hebreu. Nesse capítulo 20, versículo 1 de Lucas, o diálogo é o seguinte: e aconteceu que, num dos dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e evangelizava, aproximaram-se os sumos sacerdotes, os escribas e os anciões. Disseram-lhe, dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Vamos imaginar, gente, o templo de Jerusalém, né? Bastante grande, tinha lá o átrio das mulheres que não poderiam adentrar dentro do templo para ouvir, inclusive, as discussões, o átrio dos gentios, aonde Jesus vai protagonizar a chamada vendilhões do templo, né? Que era uma outra localização do templo, e que esse templo ficava em Jerusalém, na frente lá
do Monte das Oliveiras, né? Onde Jesus atravessava todo um vale de Cedron, ele ia e voltava. É nesse ambiente que Jesus está lá dentro do templo, fazendo esse ensinamento e evangelização. É muito bacana, eu até destaquei aqui de Lucas, porque Lucas é muito descritivo, né? Lucas, ele é um historiador, ele pesquisou Jesus para escrever, né? Então ele vai dizer, Jesus ensinava e evangelizava, né? Olha que interessante, parece que tem uma diferença nos verbos aí, né? Talvez primeiro a gente aprende, né? Alguém está ensinando para depois despertar esse conhecimento dentro da gente e nós participarmos da evangelização. E aí eles questionam, com que autoridade fazes isso? E quem é que te deu essa autoridade? Em resposta, Jesus diz, eu também vos pergunto uma coisa, e dize-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Olha a que ponto Jesus vai ensinar e tentar evangelizar. Jesus não está criando polêmica. Jesus não quer discussão infindável de situações. Ele já tinha declarado que ele não veio destruir a lei. Ele veio trazer a nova perspectiva, né? O Deus único, ele veio trazer princípios, bases para nós desenvolver, para nós nos evangelizar, né? É isso que Jesus está fazendo. Eles fazem duas perguntas, Jesus vai perguntar outra. Me diz vocês, querem saber da minha autoridade? E João, como que era? É de Deus ou é dos homens? Jesus quer despertar nisso. O que eles pensam? Eles avaliam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele dirá, então, por que não creste nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão persuadidos de ser João um profeta. E responderam não saber de onde. Então, o diálogo acontece, chega esses representantes, como falamos da hierarquia sacerdotal do povo hebreu, indagam Jesus lá no templo, assim, mas o que você está fazendo? Da onde é a tua autoridade? Quem te deu? Jesus faz a pergunta para eles, né? E João? O preconizou Jesus, né? Veio antes. Eu tenho que diminuir e ele crescer. E o Messias não sou eu, é ele. João apontou Jesus, né? João indicou isso. Eles estão indagando da autoridade de Jesus. Jesus não está falando dele. Jesus quer que eles raciocinem, né? Jesus quer despertar aqueles corações. Tá bom, não falem de mim. E João, a autoridade é de Deus ou é dos homens? Eles fazem o quê? Interesse pessoal, né? O que menos nos atinge, digamos, aos nossos poderes, aos nossos interesses pessoais. Questão 895 do Livro dos Espíritos fala desse interesse pessoal, né? Eles se reúnem, imaginemos a cena como está acontecendo. Eles perguntam a Jesus, Jesus faz a pergunta, eles saem, ou pelo menos, né, se afastam um pouco, vão confabular entre eles e tentar achar a melhor resposta. Não é de coração, então, é estratégico, né? E aí eles dizem, a gente não sabe responder se é de Deus ou é de João. Foi a saída que se encontrou. Jesus diz assim, então. Eu às vezes fico pensando, gente, por que Jesus... Mas daí é o pensamento meu, né? Falho, diga-se, né? Por que Jesus não chacoalhou aqueles ombros, né? E disse, ó, essa é a resposta, vocês têm que ir, né? O que Jesus faz? Que até parece para alguns assim, mas Jesus desiste de ensinar, da discussão.
é que não adianta, né? Os corações não estão preparados, não tem óleo, né? Como a mãe de André Luiz vai falar para o André lá no nosso lar, falando do pai, quando ela tenta resgatar o pai. André diz, mãe, mas ele vai estar sempre à mercê do mal. Não, filho, o problema nem é do mal, né? Ele que não tem óleo, não tem condições, né? Jesus tá diante disso, né, gente? Ele vai dizer assim, disse-lhe Jesus, nem eu vos digo com que autoridade então eu faço essas coisas. Não adianta, né? Bom, paciencioso, mas Jesus respondeu. O diálogo talvez acabe por aí, não tem registro de mais algumas coisas, mas nós vamos em João 10 agora, que é a identidade de Jesus. Tudo que eu estou vendo aqui, a minha base, né, gente, desse estudo, é de Haroldo Dutra Dias, né, a tradução do grego, o livro do Haroldo, que é o Novo Testamento. Em João tem uma festa, em João 10, versículo 22. Então houve a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Mais uma passagem, Jesus fazendo parte do dia a dia do templo lá de Jerusalém. Os judeus, então, o rodearam e lhes diziam, até quando nos manterá na expectativa? Se tu és o Cristo, dize-nos publicamente. Respondeu Jesus. Gente, mais uma indagação, né? Lá no registro de Lucas, também querem saber das autoridades de Jesus. Jesus aqui no templo, de novo, tem outro registro. Até quando você vai nos deixar curioso? Diz aí, você é ou não é o Messias, né? Você é o enviado? O que Jesus vai responder? De novo, naquelas palavras de Lucas, ensinar e evangelizar, que é isso que Jesus quer despertar naqueles corações, né? Jesus responde, então, eu vos disse e não credes. Eles estão indagando, quando é que você vai declarar? Jesus diz, ó, eu já disse, né? Ele já falou muitas vezes que ele é o enviado. Mas Jesus vai um pouco mais agora. Por quê? Porque só palavras não adiantam. Por isso que Jesus, então, com a autoridade que ele tinha, desse emissário, né, de Deus, de fazer os milagres, os chamados fenômenos que ele fez tanto. Era, sim, para despertar corações, era para ficar registrado. E Jesus, então, completa, eu vos disse, não credes? As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham estas coisas a meu respeito. Então, Jesus, chamando aqueles corações ao entendimento, ele diz, eu já disse tanto, mas vocês não ouvem, né? Não têm ainda as condições. Muito bem, então as palavras não chegam, então analisam as minhas obras. E não tem como analisar a obra se não é analisado também o ser, né? O autor da obra. Então, é um conjunto todo que Jesus está pedindo o raciocínio. Mas Jesus vai decretar uma coisa aqui. Ele vai dizer assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, nós caímos agora dentro desse tema da autoridade de Jesus para definir o que é as ovelhas. Por que que só entendem aquela mensagem do Cristo na época quem é do seu aprisco, né? Quem é as ovelhas? João capítulo 10, versículo 1. Jesus está conversando com os discípulos, mais um diálogo. Eu fico sempre imaginando como é que acontece isso, né? Jesus deve estar em algum lugar,
Tem muitas vezes, Mateus registra isso, e aí Jesus diz, né? Então parece assim que estava todo mundo distraído, Jesus deixa aquele descanso, como é natural, até um tanto dispersivo nós, né? No ócio, assim, a gente... E aí ele chama a atenção, ó, e Jesus diz, e aí vem o ensinamento. Então Jesus está com os discípulos aqui em João 10 e vai dizer assim: amém, amém vos digo. Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus está mais uma vez dizendo da sua autoridade. Aquela autoridade questionada, querendo ser vista, quem era ele, diz-nos tu se tu é mesmo o Messias. Jesus diz, olha as minhas obras, quem sou eu, né? Mais uma vez Jesus está dizendo aqui isso. Quando retira todas, e aí ele está se referindo às ovelhas do aprisco, que são suas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão a um estranho. Vamos traduzir isso com o entendimento da doutrina espírita, né? Imaginemos nós estarmos lá nesse diálogo com Jesus há 2000 anos. Bem provável, né? Eu fico preocupado quando eu falo isso, porque a gente acompanha Emmanuel, e há 2000 anos Emmanuel era, né, lá o senador romano da época, né? E não sei, eu acho que eu pelo menos falo de mim, nem cheguei a ser senador romano, quem dirá quantos 1000 anos ainda para tentar entender toda uma lição, né? Então a gente imagina isso. Lembrando também que Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco vai contar que ele vive a época de Jesus, né? Ele acompanha, inclusive, o martírio, né? E ele diz lá que quanto mais ele via Jesus passivo, mais raiva ele sentia daquele ser, né? Só para a gente ter uma ideia. Tá bom, vamos lá. Jesus diz isso, fala das ovelhas, ele fala que é o pastor aqui, é a porta, quer dizer, e agora ele vai dizer em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Que obra, né? Aí é obra mesmo. Aí é vivenciar mesmo a sua grandeza. Jesus explicando para os discípulos, ele está dizendo isso. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. É esse despertamento trazendo esses ditos de Jesus, todos esses episódios sobre a sua autoridade, que hoje nós, que nos dispomos, né, a estudar o Evangelho, e a Beth fala aí da quinta-feira que tem o estudo, acho que nunca é muito, né, nós estudar Evangelho, é muito bom. Estamos aqui para nos despertar. Se a gente é ou não é essa ovelha de Jesus, esse bom pastor que nos chama a essas obras. Por que falamos em obra? Porque realmente as palavras voam às vezes, né? Essa que é a condição. E aí o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo traz sobre o verdadeiro espírita. Capítulo 21, item 9. Perguntai sem dúvida como reconhecê-los. Qual é o capítulo? Falsos cristos e falsos profetas. Como é que a gente reconhece? Como é que entendemos que Jesus é esse guia e modelo? É a porta, é o bom pastor, é o porta-voz da boa nova do Pai Todo-Poderoso. Como que a gente faz, né? Deus
Erasto é o espírito que traz essa mensagem. Só confia missões importantes aos que ele sabe capaz de cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há sempre de saber mais do que o discípulo, em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados. Então, não tenhamos, assim, ilusões, né? Erasto está pedindo para nós usarmos discernimento, razão e, claro, né, muito amor no entendimento dos guias que estão por aí. Jesus falou da sua autoridade, não acreditaram, ele disse assim, ó, observam as obras, né? Que fala por si. Aqui Erasto está dizendo para nós também termos esse cuidado. E até transportando para os nossos corações, até que ponto nós somos o falso verdadeiro profeta aqui. Como que a gente usa, né, o conhecimento que a gente já tem. Como que podemos fazer isso? Aí Erasto diz assim, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras. Erasto traz exatamente a conclusão da resposta do Cristo de 2000 anos atrás para aqueles corações que poderiam ser curiosos, né, indagativos ou até desconfiados da sua autoridade. E pelas obras, então, nós não tenhamos dúvida. Que obras? Será que é simplesmente... Não, simplesmente não é a palavra, né? Será que a obra pode ser somente aquela caridosa da esmola, a nossa famosa sopa, né? Um amigo meu que não é espírita, nossa, o espírita, ele gosta de sopa, né? Faz muita sopa, né? A gente distribui sopa. Bom, será que é só isso? Ou é nas pequenas atitudes também, nas situações reflexivas? Estamos aí numa pandemia e numa quarentena, né, que parece assim, sem ter o dia para terminar. Como é que estamos usando o tempo, as nossas palavras, principalmente em casa? Gente, é um exercício e tanto, não é? A gente convivendo agora nesse mundo virtual, afinal, tão novo assim. Bom, gente, caminhando para o final, antes da mensagem final que eu vou ler aqui, a reflexão também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, que é aquela célebre pergunta que fazemos, né? Que nos fazem, que nós devemos fazer, afinal. Quem é o verdadeiro espírita? Eu, bem no início da minha caminhada da doutrina espírita, né, que venho de berço de outra religião, eu fiquei preocupado, porque tinham me colocado a fazer palestra e eu achava que não conseguia, né? De como é que eu vou falar coisas assim? E aí eu levei uma lição de um amigo meu, já desencarnado, seu Antoninho. Cristo espera para trabalhar, não é aquele pronto, sabe? Tu não vai querer chegar a Jesus para depois começar a trabalhar, né? A gente constrói isso trabalhando. Nossa, que lição. Então, essa definição aqui, que é conhecida de todos, né? O que é o verdadeiro espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Esse o verdadeiro espírita. Muito bem.
digamos que dá até um alento, que não nos exige, então, de sermos essas ovelhas do Cristo, né, almas prontas. Nós temos muito que fazer, muito que caminhar. Alcione, no livro Renúncia, e ela é companheira, né, de Damiano, o padre, lá do livro, que Damiano é uma das reencarnações de Emmanuel. No capítulo 3 da segunda parte, Testemunhos da Fé, ela vai deixar uma lição, que é muito relacionada com o estudo e a prática do Evangelho. Então, Alcione vai dizer, contando lá na família do seu Jacques, que estavam fazendo o culto, né? Eu diria um culto mais bíblico, porque era o que eles liam na época, a Bíblia, e eles liam vários capítulos por dia, né? E ela vai dizer que ela, aprendendo com o padre Damiano, liam tão somente um versículo e tentavam interpretar aquele versículo. E ela diz mais, quando este versículo não era base para mais de uma reunião. Então ela vai ler o versículo, dá a palavra para todos, né? E lá pelas tantas ela diz assim, a mensagem do Cristo tem que ser conhecida. Depois ela tem que ser meditada. E também sentida. Então, essas três situações, se nós pensarmos, são íntimas, né? Eu estudo, eu leio e interpreto. Estou conhecendo a mensagem. Tenho que parar e meditar. Meditar, distinguir quando Jesus disse, eu uso palavras, vocês não acreditam, mas então tem as minhas obras. A gente começa a entender, né? Vai meditando. Mas depois tem que sentir. Que talvez seja difícil, como é que a gente, né, chega num patamar de ter um sentimento amplo como Jesus tinha e tantos outros missionários. Mas daí talvez para sentir vem uma outra ajuda, que é o último verbo que Alcione vai usar, que é vivenciar a mensagem. Aí é mão na massa, né? Aí é a obra mesmo, até material. Aí nós temos que sair para fazer isso. Muito bem. A mensagem final é de um autor desconhecido, anda pelas redes sociais, mas é muito bacana e até nesse fechamento da obra aqui, né? Diz assim, se alguém te procurar, é o título. Se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero, é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Era o que tínhamos de trazer sobre a autoridade de Jesus, um tema tão palpitante que nos leva a tantas reflexões. E eu diria, né, encerrando esse nosso encontro tão gostoso, falar de Jesus, né?
as palavras da leitura inicial pela Gilza, que é uma reflexão e tanto, né? Nesses tempos de pandemia, de crise, que vai nos convocar dizendo assim: o fracasso, né, as nossas dores têm as suas causas positivas. Então, nós podemos fazer, como diz o adágio popular, do limão à limonada. Boa noite. Boa noite, Moroni. E nós da Cefrate agradecemos por mais esse tanto de aprendizado que você nos trouxe, as suas palavras, com a sua voz doce que nos acalenta, que nos conforta. Nós já estávamos com saudade disso. Obrigada. Vamos agradecer agora ao nosso irmão Jesus. Agradecer ao nosso Pai por ter nos proporcionado mais essa noite, onde nos unimos virtualmente, mas ainda assim estamos com os nossos corações voltados para a nossa casa Cefrate, pedindo a Jesus que abençoe a nossa casa, o nosso cantinho, onde a gente vai, onde a gente se conforta e conforta aos nossos irmãos que lá chegam, necessitando de auxílio, necessitando de uma palavra, de um consolo. Permita-nos, Mestre Jesus, que possamos estar juntos e possamos manter a nossa Cefrate com auxílio da espiritualidade bondosa, com auxílio do nosso querido irmão Chico Xavier e, principalmente, com auxílio do nosso Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a alcançarmos esta glória. Ajuda-nos com a tua misericórdia, com o teu amor, protegendo-nos, amparando-nos, dando-nos força, Senhor, para prosseguirmos a nossa caminhada na prática da caridade, da bondade e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus.